Você já reparou que algumas mulheres ficam completamente viciadas em certos homens, enquanto ignoram outros, mesmo quando esses têm beleza, dinheiro e status? A maioria joga errado, previsíveis, carentes e desesperados por aprovação. Mas existe um código oculto na mente feminina que poucos dominam, gatilhos psicológicos que transformam você no desafio irresistível que ela não consegue controlar. Hoje eu vou te revelar como ativar esse mecanismo e assumir o controle absoluto do desejo dela. Existe um motivo brutal pelo qual algumas mulheres se viciam em determinados homens, enquanto simplesmente ignoram ou descartam outros, mesmo que esses outros sejam bonitos, bem-sucedidos e, teoricamente, bons parceiros. E esse motivo começa na raiz da psicologia feminina. O desejo não nasce da lógica, nasce do desequilíbrio emocional controlado. Enquanto o homem comum tenta ser o mais previsível, o mais agradável e o mais disponível possível, o homem que conquista mulheres opera num campo totalmente diferente, o campo da autoridade emocional. Ele não precisa delas, ele não as persegue, ele não busca aprovação. E exatamente por isso, torna-se o desafio irresistível. O instinto feminino detecta em segundos quando um homem tem autossuficiência interna ou quando está faminto por validação. Esse filtro, construído por milhões de anos de evolução biológica, foi programado para selecionar homens que pudessem oferecer segurança, força e estabilidade emocional. Como explica Jordan Peterson, referência mundial em psicologia comportamental e hierarquias sociais. Mulheres são atraídas por homens que ocupam o topo das hierarquias não porque gritam mais alto, mas porque são emocionalmente competentes, firmes e dominam suas próprias emoções, mesmo sob pressão. A mulher não deseja o homem que corre atrás dela como um cãozinho submisso. Ela deseja o homem que poderia ter qualquer uma, mas ainda assim está ali por escolha própria, não por carência. Esse comportamento ativa um gatilho poderosíssimo dentro da mente feminina, o instinto de conquista. A mulher passa a investir emocionalmente porque não tem certeza de onde está no jogo. E quanto mais ela sente que o homem não está emocionalmente dependente, mais seu cérebro interpreta que ele possui valor superior. Esse é o ponto onde o desejo começa a se transformar em fixação, porque o próprio ego feminino entra na disputa interna. Se eu não consigo dominá-lo, então ele vale ainda mais. É exatamente aqui que o homem de alto valor se diferencia. Ele não entrega o controle emocional para o jogo feminino, ele comanda o tabuleiro inteiro. A maioria dos homens erra feio nesse ponto, porque ainda opera com a lógica masculina de barganha direta. Se eu fizer o máximo por ela, serei recompensado com o desejo dela. Não entende que, no sistema emocional feminino, o que gera desejo não é o quanto você oferece, mas o quanto você consegue manter o controle emocional, mesmo com todas as opções ao redor. É por isso que o homem estratégico não compete, ele atrai naturalmente e se posiciona, desde o início, como o prêmio a ser conquistado. Agora que você entende a base do porquê a autossuficiência emocional transforma um homem em desafio, vamos avançar para uma camada ainda mais poderosa, a imprevisibilidade controlada. Porque é justamente a incerteza que torna a mente feminina emocionalmente viciada nesse tipo de homem. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres, então atenção, o livro digital. A psicologia da sedução vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Agora que o homem já se posicionou emocionalmente acima da maioria, é a imprevisibilidade controlada que o transforma em verdadeiro vício na mente feminina. A mulher não deseja aquilo que ela já tem, nem aquilo que é totalmente inalcançável. O que aprende emocionalmente é o homem que oscila entre a presença e o mistério, que oferece momentos de conexão, mas nunca a certeza total. É o jogo do quase, do talvez,
da dúvida permanente que a mantém emocionalmente ativada. O cérebro feminino, regido em grande parte pelo sistema límbico, responde de forma visceral a essa oscilação de emoções. B. F. Skinner, um dos maiores psicólogos comportamentais da história, descreveu com precisão esse fenômeno com o nome de reforço intermitente. Ele provou que o comportamento humano se torna muito mais condicionado, quase viciado, quando as recompensas não são previsíveis, mas sim oferecidas de forma aleatória e controlada. O cérebro busca constantemente a próxima validação, mesmo sem saber quando ou se ela virá. E no campo da sedução, a mulher experimenta exatamente esse efeito quando interage com o homem que sabe usar a imprevisibilidade como arma. O homem comum entrega tudo cedo demais. Ele responde todas as mensagens no mesmo segundo, elogia em excesso, demonstra carência, oferece garantias emocionais que eliminam qualquer dúvida na mente dela. E com isso, destrói o campo de tensão. Ela não precisa mais investir, não precisa mais buscar. E o desejo começa a morrer, não porque ela deixou de se interessar, mas porque o cérebro dela não tem mais o que conquistar. Já o homem que domina o jogo oferece doses precisas de validação. Ele cria momentos intensos de conexão, mas sempre recua um passo antes que ela tenha certeza total. Ele some no momento certo, aparece com força quando necessário e nunca revela 100% do seu jogo emocional. Essa instabilidade calculada não é desinteresse. Pelo contrário, é o que alimenta o desejo feminino de forma contínua. Cada ausência cria espaço para a imaginação dela trabalhar. Cada silêncio gera expectativa, cada dose de atenção reativa, o circuito de dopamina. E quanto mais ela investe emocionalmente tentando conquistar um espaço fixo na vida desse homem, mais presa ela fica ao próprio investimento emocional. É um ciclo viciante, porque o que está em jogo não é apenas o desejo, mas o próprio orgulho dela em conquistar um homem que não cede facilmente. Enquanto a maioria joga na segurança previsível, o homem desafio joga na tensão emocional. Ele mantém a mente dela em constante movimento, em constante investimento, obrigando o cérebro feminino a buscá-lo cada vez mais. E quanto mais ela sente que ainda não o controla, mais deseja. Mas essa tensão emocional não opera isoladamente. Existe um próximo gatilho que leva o desejo a um nível ainda mais profundo: a rivalidade feminina. Porque quando outras mulheres também o percebem como valioso, o instinto competitivo da mulher é acionado com força brutal. E é exatamente nesse território psicológico que vamos entrar agora. Nesse estágio do jogo, o cérebro feminino já está emocionalmente ativado pela sua autossuficiência e pelo campo magnético da imprevisibilidade. Mas agora entra em cena um dos gatilhos mais viscerais que a maioria dos homens sequer percebe: a competição feminina. Enquanto o homem muitas vezes enxerga o desejo de forma isolada, entre ele e a mulher, o desejo feminino é profundamente sensível ao ambiente social. A mulher não avalia apenas o homem, mas como ele é validado por outras mulheres. E quanto mais o homem é visto como desejável por outras, mais o instinto competitivo dela entra em campo. Robert Cialdini, referência mundial em psicologia da influência, mostra como o princípio da validação social atua diretamente no comportamento humano. Quando outros desejam algo, automaticamente aquilo passa a ter um valor percebido superior. E no universo feminino, essa validação social tem um peso ainda mais brutal porque aciona um mecanismo primitivo de seleção sexual. Se outras mulheres desejam aquele homem, ele carrega traços que representam alto valor genético, social e emocional. E a mulher inconscientemente entende que estar ao lado de um homem assim eleva o próprio status dela dentro da hierarquia social. É nesse ponto que o homem estratégico cria, mesmo sem precisar expor diretamente, uma atmosfera de escassez real. Ele não precisa sair declarando que outras mulheres o desejam. Seus comportamentos, seu posicionamento social, sua energia transmitida em ambientes onde há outras presenças femininas já geram o efeito. Outras mulheres prestam atenção nele, elas tentam se aproximar ainda que de maneira sutil,
Elas o validam socialmente com olhares, gestos ou simples interações. Tudo isso é percebido mesmo de forma inconsciente pela mulher que está interessada. E quanto mais ela percebe essas validações externas, mais o senso de competição interna dela se intensifica. O homem comum, muitas vezes, tenta esconder interações com outras mulheres para não gerar ciúmes. O homem estratégico, por outro lado, sabe que a percepção de escolha e disputa amplifica o desejo feminino. Ele não provoca ciúmes infantis, mas permite que o ambiente fale por ele. Ele entende que o desejo não se constrói apenas na relação direta, mas também na percepção de escassez gerada pela concorrência natural. A mulher, ao sentir que outras também o querem e que ele não está desesperado para ser escolhido, sente o desafio de provar a si mesma que pode conquistá-lo de forma exclusiva. E quanto mais o cérebro feminino é forçado a competir emocionalmente, mais forte se torna o apego. Ela investe mais, busca mais, deseja mais, porque agora não é só o desejo em jogo, é o ego, o status e a necessidade de vitória emocional. Mas mesmo com a competição acesa, ainda existe um nível mais profundo, onde o verdadeiro homem-desafio consolida sua posição. É o momento onde ele demonstra sua superioridade emocional diante dos testes e pressões que ela inevitavelmente tentará aplicar. E é nesse ponto que vamos entrar agora. Nesse estágio, a mulher já está emocionalmente envolvida, instintivamente competindo, desejando e investindo. Mas é justamente agora que o instinto feminino joga seu movimento mais antigo e poderoso, os testes psicológicos. O famoso shit test, que muitos homens ainda não entendem. Quando a mulher sente que está diante de um homem de alto valor, seu cérebro inconsciente inicia pequenas, e às vezes grandes, provocações, tentando testar a firmeza emocional desse homem. Ela quer ver se consegue quebrar o seu centro de gravidade, se consegue fazer com que você perca o controle, reaja emocionalmente ou se torne submisso ao jogo dela. O homem comum, ao se deparar com esses testes, geralmente reage de duas formas. Ou tenta se justificar e agradar, oferecendo ainda mais validação e perdendo o pouco de respeito que ainda tinha. Ou entra em confronto direto, discutindo, provando seu ponto, tentando ganhar debates emocionais. Em ambos os cenários, ele revela exatamente o que a mulher teme encontrar: um homem frágil emocionalmente, aquele que cede à pressão dela. E quando isso acontece, o desejo dela começa a evaporar. Porque o instinto feminino não busca o homem que ela consegue controlar, mas aquele que permanece no comando, mesmo sob pressão. O homem estratégico entende que esses testes não são ataques pessoais, mas confirmações de valor. Cada provocação, cada pequeno drama, cada jogo de insegurança que ela cria, são oportunidades dela própria buscar inconscientemente o seu centro emocional. É como se ela dissesse: será que você realmente é o homem que eu não consigo dobrar? E cada vez que você mantém sua postura firme, sem se descontrolar, sem precisar confrontar, sem buscar agradar, você se fortalece ainda mais na mente dela. Porque o verdadeiro poder não está na agressividade, mas na estabilidade emocional absoluta. Aqui entra o que Esther Perel descreve com maestria. O desejo feminino cresce na tensão entre segurança e submissão voluntária. Quando a mulher percebe que está diante de um homem que ela não consegue manipular emocionalmente, mas que ao mesmo tempo conduz a relação com firmeza e inteligência, seu desejo atinge níveis quase irracionais, porque ela encontra exatamente aquilo que o instinto dela sempre buscou. Um homem mais forte emocionalmente do que ela, alguém capaz de guiá-la, de mantê-la segura enquanto a mantém levemente fora do controle. É nesse paradoxo que o desejo feminino se fixa. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente: desafio irresistível. Eu te agradeço antecipadamente. Você é o além da média.
Chegamos agora ao nível onde o desejo feminino ultrapassa o instinto e mergulha na entrega emocional mais profunda. É aqui que o homem desafio não apenas atrai, mas se torna indispensável na mente dela. Depois de atravessar todas as camadas de tensão, imprevisibilidade, competição e testes, a mulher chega naquele ponto onde sua mente já está completamente condicionada. E o que surge nesse estágio é o desejo silencioso de se submeter, não por força, não por imposição, mas por uma necessidade emocional inconsciente de se entregar a um homem que ela não consegue dominar. Durante toda a evolução humana, a mulher sempre buscou parceiros que pudessem oferecer não apenas recursos, mas principalmente controle emocional superior. Esther Perel explica com precisão esse mecanismo. O desejo feminino é sustentado na tensão entre segurança e risco controlado. A mulher deseja o homem que ela respeita, aquele que comanda com firmeza, que não vacila, que não se dobra às manipulações emocionais dela. E é justamente nessa combinação de autoridade emocional e domínio psicológico que nasce a submissão voluntária. Esse tipo de submissão não tem nada a ver com fraqueza feminina. Na verdade, é o oposto. A mulher se entrega porque sente que encontrou um homem capaz de assumir o comando emocional com segurança. Ela sente alívio ao perceber que não precisa mais conduzir o jogo. O cérebro dela, que passou tempo demais tentando dominar homens frágeis ou rasos, finalmente relaxa diante de um homem firme, seguro e estrategicamente superior. E nessa rendição, o desejo por ele atinge o auge, porque agora não é mais ela quem controla a relação, é ele quem dita o ritmo. O homem comum nunca chega nesse nível porque se perde tentando conquistar o desejo com promessas e comportamentos submissos. Ele entrega o jogo cedo demais, oferece validação incondicional e se torna previsível. O homem estratégico, por outro lado, conduz o processo inteiro sem pressa, sem desespero e sem perder o comando emocional em nenhum momento. Ele cria tensão, permite o investimento emocional dela, conduz os testes com frieza e, ao final, oferece a ela exatamente o que o instinto feminino mais deseja. Um homem que ela não controla, mas que conduz com inteligência, firmeza e domínio absoluto. Nesse ponto, meu irmão, o jogo não é mais uma disputa de atração, é controle total do sistema emocional feminino. Enquanto outros homens ainda estão na superfície, tentando entender o que as mulheres querem, você já está no centro do jogo, operando no controle emocional invisível, que transforma desejo em fixação e fixação em entrega completa. Se esse vídeo abriu a sua mente e te entregou um nível de conhecimento que a maioria dos homens jamais terá, já deixa o seu like agora. Isso fortalece o canal e ajuda a espalhar essa mensagem para outros homens que estão prontos para sair do jogo comum. Se ainda não faz parte da nossa irmandade, se inscreve agora e ativa o sininho. Aqui é psicologia real aplicada, estratégia masculina pura e domínio emocional absoluto. Agora comenta aqui embaixo. Qual foi o ponto que mais virou a chave na sua mente? Eu leio todos os comentários e cada um fortalece ainda mais a nossa comunidade de homens conscientes e estrategistas. E se você quiser apoiar diretamente esse projeto e ainda ter o seu nome na tela final dos próximos vídeos, torne-se um membro oficial do canal. É o seu nome registrado entre os homens que não estão aqui por acaso. Estão aqui porque entenderam o jogo. Aqui é o além da média. Enquanto os outros ainda tentam entender as regras, nós já estamos no controle do tabuleiro. E é só o começo, meus irmãos.